Paz e a graça seja com todos, dando continuidade a conhecer a galeria dos heróis da fé. Hoje nós vamos falar daquele que, recém-nascido, foi escondido por 3 meses, porque os seus pais viram que não era uma criança comum, e que quando adulto recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo assim ser maltratado com o seu povo. Hoje o herói da fé que nós vamos conhecer é Moisés. Lembrando que nós iniciamos no vídeo anterior falando sobre Abraão, que é o pai da fé. E o meu desejo é que a cada personagem apresentado você cresça em fé, você exercite mais essa fé que tem dentro de você, olhando para a história que você tem ouvido, que está registrada na Bíblia. Então, que você possa desfrutar desse conhecimento, colocando em prática esse tema principal, que é a fé. E a continuidade é no livro de Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 11, no versículo 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então aqui uma história bem conhecida, a travessia do Mar Vermelho, um sinal de Deus, mais um sinal apresentado através da vida de Moisés. Então, ali, de repente, o mar se abre e o povo atravessa. E os inimigos egípcios, ao tentar fazerem, são engolidos pelo mar. Mas voltando até o momento em que todos chegaram diante do Mar Vermelho, há uma palavra liberada pelo Senhor. Há uma palavra dizendo que aquilo vai acontecer. E esse é o motivo principal de nós estarmos vendo cada história de fé desses homens. E isso acontece no livro do Êxodo, no capítulo 14. Moisés está ali com aquele povo, e aquele povo já está murmurando. Aquele povo já está vendo o fim. Mas Moisés continua ali, à frente do povo. Porém, chega um momento em que nós podemos ver, a partir do versículo 15 de Êxodo 14, que Moisés de repente vai ter um momento de esquecimento. De repente, ele, devido a ouvir tantas queixas, ele toma uma atitude. Mas, imediatamente, o Senhor o faz lembrar daquilo que ele havia dito, e a palavra do Senhor foi promessa para Moisés. No versículo 15 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então aqui eu posso entender que Deus está lembrando
a Moisés daquilo que ele havia falado para ele. E quando Moisés começa a clamar, talvez diante daquilo tudo, ele possa ter esquecido da palavra que foi liberada antes. Ele pode, naquele momento, estar sentindo vários sentimentos sobre o que vai acontecer. Mas ele é lembrado pelo Senhor, e no versículo 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então aqui Moisés já toma a atitude, Moisés já faz aquilo que o Senhor disse para ele fazer, e eis então que o mar se abre. E eis então que o mar cria duas paredes, uma direita e uma esquerda, e o povo começa a atravessar. Queridos, é uma história bem conhecida, mas é uma história onde o nosso Deus ele já havia dito para Moisés que aconteceria. Então, naquele momento, eu creio que Moisés tenha se lembrado, e aí sim vem a fé para poder tomar atitude, levantar o bordão e fazer da forma que o Senhor falou para ele fazer. Porque tudo isso já tinha sido dito, como eu estou falando antes, no capítulo 3 do Êxodo, no versículo 10, depois de aparecer para Moisés em meio à sarça ardente, o Senhor simplesmente declara para ele essa ordem de que esse mar ia se abrir e o povo ia passar. Diz assim no versículo 10 do capítulo 3 de Êxodo: vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, Moisés, ele já tinha a palavra de que o Senhor ia libertar os israelitas através dele. E tudo que aconteceu, aconteceu mais à frente. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vem antes, ela nos garante antes aquilo que vai acontecer segundo a palavra dele. Então, que nesse momento você possa entender que assim como Deus chamou Moisés, ele também nos chama. Porque foi o próprio Senhor que disse através de Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 35, que Deus chamou Moisés para ser líder e libertador do povo de Israel, dos israelitas. Então, meu irmão, se você tem um chamado, se você sente que o Senhor está te chamando, seja um libertador na vida de alguém, seja um libertador para aqueles que precisam ver o mar da adversidade se abrindo, o mar da enfermidade se abrindo, ou o mar de qualquer circunstância. Declare pela palavra de Deus
que isso pode acontecer. Deixe que Deus use a sua vida. Use a fé que você tem para crer que você pode trazer uma palavra. Aquele que está triste, aquele que está abatido, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. Acima de tudo, uma palavra de fé. Que nessa passagem em que o mar se abriu e o povo de Deus atravessou, que nessa passagem nós possamos continuar crendo que não há impossíveis para Deus. Ao homem sim, mas para Deus não. Porque Ele é o Deus que opera sinais e maravilhas ainda hoje. Então, que você possa se colocar na posição de um libertador para todas as vidas que cruzarem o teu caminho. Deus o abençoe no nome do Senhor Jesus.